Olá pessoal, desculpe o tempo entre um vídeo e outro, mas eu vou tentando passar, né, as minhas informações na minha janela de tempo e é por isso que eu peço que vocês me sigam e coloquem aí o sininho, né, essa informação que nós temos aí quando um novo vídeo é postado, né. Hoje eu vou apresentar um tema que parece que está um pouquinho fora das minhas linhas de pesquisa e das minhas postagens aqui, né, dos meus vídeos, mas na verdade lá na frente vocês vão estar entendendo mais ou menos o link das coisas que eu vou estar falando aqui hoje. Na verdade eu venho há alguns meses investigando esse tema que vou falar hoje e muito na ótica da minha abordagem, que é a abordagem junguiana. Apesar que hoje eu vou estar falando de Freud, basicamente, é, nós sabemos que a base de Jung é Freud. Né? Então nós estamos falando da psicologia profunda, nós estamos falando da psicologia do inconsciente, é, que é marcante no início do século passado, a qual Jung se formou dentro da psicologia de Freud e depois seguiu ampliando os seus conhecimentos. Então, dentro da psicologia de Jung, nós falamos da desidentificação do inconsciente coletivo, tá? Dentro do processo de individuação, ou seja, para nós conseguirmos ser aquilo que nós somos, para nós conseguirmos expressar aquilo que nós verdadeiramente somos, a nossa essência, nós necessitamos nos desidentificar do inconsciente coletivo. Tá? Então nós temos o consciente coletivo, que é a psicologia social trata, e que nós vamos falar um pouco, e nós vamos falar do inconsciente coletivo. Então nós temos que, dentro do nosso processo de individuação, de cada vez sermos, né, o que verdadeiramente nós somos, assim como um abacateiro quando nasce, né, ele vai ser um abacate, ou seja, o caroço do abacate ele não vai ser uma mangueira, não vai ser um tomateiro, ele vai ser um abacateiro. Cada um de nós temos uma natureza, algo para verdadeiramente nós sermos, e esse é o objetivo nosso da nossa existência, ok? Bom, e o que isso tem a ver com o tema que nós vamos falar hoje, que é a psicologia das massas? Isso é um tema muito importante, porque se nós não conseguirmos minimamente termos consciência de que quando nós estamos em um grupo, nós somos tomados por esse grupo, é muito difícil de nós nos desidentificarmos do inconsciente coletivo. Então tem tudo a ver, certo? Então esse tema ele é muito importante. Isso na verdade deveria ser estudado nas nossas primeiras séries e na verdade deveria ser estudado isso passado para os adolescentes principalmente que fazem muita bobagem quando estão juntos, quando estão em grupos, né? Então ao longo dos últimos meses eu venho observando grupos, eu estou presente em grupos com esse papel observador, com esse papel clínico para conseguir entender essa força da massa, ou seja, o que propulsiona, o que faz as pessoas se moverem, as suas motivações, né? E é impressionante como Freud, lá no início do século passado, e esses precursores da psicologia, eles já falavam nos pontos muito essenciais, ou seja, nós já temos esses conhecimentos já há mais de 100 anos e estamos aqui engateando. A gente não pega esses conhecimentos e traz para a nossa vida, né? Não traz para a nossa existência aqui. Muito bem. Então, no livro de Freud, Psicologia das Massas e do eu vou hoje só falar bem no início para o vídeo não ficar longo. Ele fala, eu estou com a minha colinha aqui, não tem problema, eu estou lendo mesmo. Ele vai citar Le Bon, tá? O Le Bon fala da mente grupal. Ele vai falar que a psicologia do grupo, o estudo da psicologia das massas, eles buscam identificar essa modificação dos comportamentos humanos, né, a modificação dos nossos comportamentos quando nós estamos na massa, ou seja, o quanto que a massa, o quanto que o grupo é capaz de nos influenciar, tá?
E a psicologia, então, da massa, essa psicologia que nós temos que estudar, vai ver como é que essa força, como é que esse grupo exerce essa influência no indivíduo, essa capacidade que o grupo tem de exercer essa influência no indivíduo, né? Aí ele vai falar assim que notável, mais notável, né, que por mais diferente que essas pessoas sejam individualmente, né, no momento que elas estão no grupo, é, essa posse dessa ideação grupal, ela domina as pessoas, né, e os faz sentir, pensar e, o que é pior, agir de modo indistinto daquilo que seria no individual, entende? Ou seja, imagina uma pessoa que ela está no individual, ela ia agir de uma maneira A, mas no momento que ela está no grupo, o grupo vai e ela vai e age de maneira B, tá? Então, obviamente que tem muitas pessoas que, que fazem bobagem quando estão em grupo e depois, principalmente jovens, vão colocar jovens assim, e os pais chegam, mas como é que você faz assim? Pai, mas eu agi assim, desculpa, eu não sei nem por que eu fiz isso, né? Agi assim, que bobagem e tal. Então, isso, gente, é natural, né? Isso é uma coisa natural, isso é uma coisa que todos nós estamos sujeitos a passar. Não pense que nenhum de nós não podemos passar por isso, porque todos nós estamos sujeitos a isso. E vocês vão estar entendendo isso aqui na evolução aqui da linha de raciocínio, né? Ou seja, ele vai falar que esse grupo coletivo, esse grupo psicológico, ele é um ser provisório. Por mais que ele seja constituído por elementos heterogêneos, né, no momento em que esses seres heterogêneos, como células de um corpo, se unem, eles se formam um ser homogêneo. E eles começam a ter ideias, pensamentos, intenções iguais, certo? Então, a individualidade ela vai desaparecendo, né? O que é individual, o que é próprio de uma pessoa, ou a própria consciência do individual vai diminuindo e vai emergindo, né, uma consciência coletiva e na verdade aquilo que a pessoa ela vai ficando que mais inconsciente, tá? Cada indivíduo vai ficando mais inconsciente e o grupo ele vai formando uma consciência coletiva, tá? Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, ou seja, no momento que a gente está num grupo, tudo, a gente tá todo mundo animado, empolgado, não sei o que e tal, mas a gente para e pensa, poxa, mas se eu estivesse sozinho eu faria isso, tá? Antes de começar esse vídeo eu falei assim, poxa, qual o exemplo que eu posso trazer? E eu vou trazer sim o exemplo de, um, de uma ocorrida assim lamentável. Eu sou de Brasília, né, que ocorreu em 1997 com o Ídio Galdino, né, e eu posso falar disso porque tem até hoje uma praça com o nome do Índio Galdino, ou seja, é uma história super, hiper conhecida. Vocês colocam na internet, vocês vão achar milhões, milhares aí de referências, né, do ocorrido, que foi uma coisa que chocou o Brasil, chocou o mundo, né, ou seja, 3 jovens que atearam fogo em um índio. Tá? Então esse índio Tapajós, ele estava dormindo em uma parada de ônibus e esses 3 jovens passaram, viram ele dormido, ele estava com um cobertor e resolveram, vamos aquecer o índio que está muito frio e tacaram fogo nele, ou seja, pegaram o álcool e jogaram fogo. Acabou que 95% do corpo, né, do índio Galdino foi tomado, né, foi de queimaduras e ele acabou indo ao óbito. Tá? Então, por que eu quero pegar esse exemplo, gente? Porque vamos imaginar assim, porque um dos jovens, né, era filho de uma pessoa importante em Brasília. Tá? O que isso tem a ver? Não tem a ver nada, assim, mas de um ponto de vista, vamos dizer assim, cultural, né? Uma pessoa é filha de um juiz, de um desembargador, ou seja, é uma pessoa que ela tem um mínimo de educação, deveria ter, né?
um mínimo de educação em tudo. Então a gente vê que o aspecto financeiro não determina nada nas nossas condições de comportamento, né? Não quer dizer nada. Uma pessoa ela pode não ter dinheiro nenhum, ter bom caráter ou ter muito dinheiro e fazer uma barbaridade como essa. Mas enfim, por que eu estou colocando esse exemplo? Porque vamos tentar voltar à fita, imaginar o que se passou nesse momento com esses jovens, né? Que eram jovens, deviam 18, 17, não sei nem que idade eles tinham na época. Acho que não, eles eram menores de idade, eram menor, né? Então teve a ideia, um deles teve a ideia, né? Olha, vamos pegar esse índio, vamos tal, né? O outro falou, não, cara, não sei o que, não, cara, bora, que não sei o que. E aí, entende? O outro, não, bora, aí eram três, aí um tem a ideia, né? O pique cérebro, aí o outro fica assim, aí o terceiro, não, gente, não, aí não, bora, aí o terceiro vai também. Aí um vai, mas nem quer muito ir. Ou seja, vamos pensar essas pessoas individualmente. Se eles estivessem lá individualmente, será que eles fariam isso? É claro que não. É claro que não. Tá? Por que alguém ia chegar a passar... Ah, Roberto, mas tem gente que fala, tudo bem, mas nós estamos falando aqui da psicologia em grupo, em massa. Isso diminui o que eles fizeram? Não, não diminui. A responsabilidade é sempre individual, mesmo quando a gente faz isso em grupo. Então a gente não pode retirar a responsabilidade individual. Tanto que eles, de fato, né, foram condenados e tal. Né? Mas nós temos que entender que a força de um grupo é capaz de nos induzir a fazer coisas absurdas. Obviamente que desses três, aí um deve ter falado, pô, cara, onde é que eu fui fazer? Entendeu? Um falou, pô, eu tive uma ideia maluca, né? Mas um deles, pelo menos, no mínimo um deles deve ter falado, cara, assim, que absurdo, o que eu fui fazer? Ou seja, né? Não teria participado disso de jeito nenhum se tivesse parado para pensar e se tivesse individualmente jamais faria uma coisa dessa. Tá? Se a gente for fazer uma entrevista clínica e tal, com certeza, tá? Porque nem todos ali eram psicopatas para fazer uma coisa, né, dessa natureza. Então, muitas vezes, um tem uma psicopatia e ele induz as outras pessoas a fazer atos psicopatas. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado com grupos. Né? Então, o que o Leibon vai falar assim? Né? De três fatores que diferenciam, né? Três fatores que vão estar caracterizando essa questão do grupo aí, né? Primeiro que o indivíduo ele adquire um sentimento de poder invencível, né? Que lhe permite, né, os instintos, né, virem à tona, sobressair, algo que não aconteceria individualmente. Então, voltando à questão aí do índio, né? Ou seja, deu um poder para ele no grupo, bora, vamos dizer que deu um poder, né? Algo que eles não fariam individualmente. Então, às vezes as pessoas quando estão em grupo, elas têm um sentimento de poder, né? O poder na massa, o poder do grupo, né? E o sentimento de responsabilidade desaparece. Né? Então, como está todo mundo fazendo, então na verdade está todo mundo fazendo, não sou eu que estou fazendo, é todo mundo fazendo. Entendeu? Isso é arriscado, porque tem alguém fazendo, né? Indivíduo que está fazendo. E a responsabilidade não é do grupo, a responsabilidade são individuais. Tá? E a responsabilidade cai individual também, porque no índio os três foram condenados igualzinho. Tá? Ah, mas teve um que foi lá, pegou, riscou o fósforo e fez. Entendeu? O outro que estava ali do lado, do mesmo jeito. Então esse poder, né, é que realmente aparece, né, quando tem no grupo, né? E ele vai falar então do contágio, ou seja, num grupo todo sentimento e todo ato são contagiosos, né? Em tal grau que o sacrifício, que o indivíduo sacrifica o seu interesse, né? O individual ao coletivo. Então, quando ele fala desse contágio, que é uma coisa contagiante, que às vezes, né, a gente está num grupo e o grupo começa que é o que acontece, por exemplo, numa tribo de índio, né, quando vem as músicas de guerra, então aquilo vai gerando um estado psicológico nas pessoas que é contagiante.
E isso pode ser de alegria, numa festa, isso pode ser de uma tristeza no velório, isso pode ser de uma raiva em um movimento, de uma ira, as pessoas começam a ficar iradas e vai o grupo indo para uma destruição, entendeu? E o individual não é capaz de chegar e parar, calma aí, o que está acontecendo aqui, certo? Então isso é muito perigoso, gente. Né? Então eu vou observar as massas, né? Eu gosto de estar ali no meio, de ver esses negócios, assim, porque eu gosto de sentir shows, eventos, né? Eu quero estar ali, eu quero, né? Eu sou um pesquisador prático, né? Eu gosto de estar no meio. É, e ali, aí o terceiro é os comportamentos, às vezes, inteiramente contrários ao do indivíduo. É que eu falei aqui lá do índio, né? Ou seja, um deles chega e falou assim, pô, cara, eu jamais faria isso. Pô, assim, ele individualmente não faria isso. Ele jamais faria isso. Mas o contágio, né, ele é muito forte. Ele vai falar desse contágio, ele vai chamar isso de sugestionabilidade, de sugestão, e ele vai dizer que o poder do grupo ele é tão forte quanto uma hipnose. Ele é tão forte como a hipnose. Aí ele falou que às vezes é mais forte que a hipnose. É capaz de deixar a pessoa tão inconsciente como se essa pessoa estivesse hipnotizada. E aí você vai fazer o quê? Aquilo que o grupo está fazendo. Olha o poder que isso tem, gente. Olha o poder que isso tem. Não é brincadeira. Porque para uma pessoa ser hipnotizada, perder completamente a consciência, né? É um processo, né? A consciência ela baixa e fica um inconsciente. Fica lá quem, né? O hipnotizador dando o comando. Só que não vai ser o hipnotizador, vai ser a própria massa fazendo isso, né? E a pessoa vai ficar achando que aquilo é dela, né? Só que não é dela, é do grupo, né? Ela é contagiada por uma tristeza, ela é contagiada por um sentimento de uma alegria, né? Ou sentimento de uma raiva, de qualquer emoção que seja, né? E aí, por fim, é, as características, concluindo as características individuais em um grupo, né? O que acontece no indivíduo quando ele está em um grupo? Primeiramente, então, o desaparecimento da consciência. Desaparecimento da consciência, que a gente acabou de falar. Se desaparece a consciência, vai emergir quem? Vai predominar o quê? O inconsciente. Tá? Modificação por meio de sugestão e contágio. Ou seja, a pessoa está inconsciente, ela vai começar o quê? Ela ser sugestionada. Tá? Ela vai ser conduzida por um líder. A maioria das vezes, sempre, se não tem um grupo, a manada está indo numa direção. Não tem um líder, mas a manada está indo naquela direção, todo mundo vai naquela direção. Não sabe o que está acontecendo, mas está indo. Mas normalmente tem um líder, tá? Se não tem um líder que aparece, tem um líder oculto que está manobrando todas essas coisas. E a tendência de transformar as ideias em atos, entendeu? O sentimento, o meu sentimento é de raiva, então eu preciso, sabe, quebrar as coisas porque eu estou com raiva, entendeu? Ou então o meu sentimento é de alegria, então eu saio abraçando todo mundo, ou eu saio rindo alto, né? Então, às vezes, numa peça de teatro, num cinema, as pessoas estão muito divertidas no filme, então a pessoa solta uma risada assim totalmente fora. Então, aquelas ideias elas vão se manifestando, elas vão deixando de ser apenas uma emoção e passam a se transformar em uma ação. Tá? Então, quando é positivo, gente, ótimo, é positivo, né? Agora, quando é negativo, é catastrófico. É catastrófico, tá? Muito complicado isso. Ou seja, a pessoa ela fica autônoma, né? Ela fica completamente teleguiada, entendeu? Sem nenhuma vontade individual. Gente, esse é um tema muito importante, entendeu? Desculpa, acabou prolongando, virando 20 minutos, mas eu vou falar mais vezes sobre esse tema. É um tema que eu venho, né, com uma observação, com um olhar clínico, já há alguns meses, venho investigando e lá na frente vocês vão estar entendendo mais o link que eu vou estar fazendo com a desidentificação, os passos, como que a gente faz para fazer a desidentificação desse
inconsciente coletivo e o link com o processo de individuação, que é a minha abordagem, que é a abordagem junguiana. Tá? Não vou falar tanto de Freud, mas mais de Jung. Mas vou fazer mais um vídeo falando desse livro, da Psicologia das Massas de Freud, que é um livro muito interessante, muito bom de ler, e depois mais outros vídeos fazendo uma conclusão. Um abraço.